Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando a série Verdades Bíblicas. É uma série sobre as principais doutrinas, os principais dogmas da fé cristã, baseado nas Escrituras. Hoje vamos estudar sobre pneumatologia. É o primeiro estudo sobre esse assunto. O que seria pneumatologia? Pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, as evidências da sua existência, as suas ações, as suas responsabilidades e como ele age como terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, o propósito básico do Espírito Santo é glorificar o Filho e o Pai. Enquanto nós encontramos nas Escrituras que o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho, a tarefa do Espírito Santo não é tanto se aparecer. Parece que ele fica um pouco atrás das cortinas e promove sempre a pessoa do Espírito, a pessoa de Jesus. É ele que leva as pessoas a crerem em Jesus. É uma das tarefas mais importantes. Ele é o agente das ações de Deus como pessoa, não simplesmente como uma força, uma energia, mas como pessoa ele é o agente executivo das obras de Deus. Em João 16, versículo 14, fala o seguinte: Jesus falando a respeito do Espírito Santo, prometendo o Espírito Santo para os discípulos. O Espírito Santo, ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, Jesus Cristo está anunciando a bendita esperança da igreja de ter o Espírito Santo, de formar a igreja, e ele vai glorificar a Jesus, ele vai falar bem de Jesus. Todo o ministério dele é expor Jesus para que o homem creia. E ele vai receber exatamente daquilo que Jesus tem, o seu ensino, a sua missão, a sua obra, e vai anunciar às pessoas, aos discípulos. O Espírito Santo ele é mencionado 100 vezes no Antigo Testamento e 261 vezes no Novo Testamento. Então nós vemos aí a importância agora do Espírito Santo, principalmente no Novo Testamento. Apesar que as aparições do Espírito Santo no Antigo Testamento foram em momentos muito cruciais na história da humanidade e na história da criação. Hoje nós vamos estudar sobre essa pessoa tão importante e também com muitos problemas que os homens fabricaram, que as próprias igrejas fabricaram a respeito dele. Também as seitas, as heresias mudaram quem realmente ele é. E é interessante que o único pecado que não é perdoado, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então é muito importante nós sabermos quem é ele, o que ele faz e o nosso relacionamento, principalmente com Jesus através do Espírito Santo. Primeiro assunto, primeira característica que vamos estudar é a questão da personalidade do Espírito Santo. Personalidade não é só o traço de caráter, o seu comportamento, mas é que ele tem personalidade, isto é, ele é um ser, não é uma energia que você pode manipular, que você pode usar, se saber alguns segredos da manipulação dessa energia. Não, ele é uma pessoa, ele tem inteligência, vontade, e nós vamos estudar agora os aspectos que provam que o Espírito Santo é uma pessoa espiritual. Ele faz parte do ser de Deus, mas ele é a terceira pessoa. Nós sabemos que Deus é um ser, é um ser que subsiste em três pessoas. E o Espírito Santo não é um ser, o Jesus não é um ser e o Pai não é um ser. Só existe um ser, Deus. E ele subsiste em três pessoas. É um pouco complicado, eu sei que é difícil da gente entender e eu também tenho dificuldade de entender isso, mas é isso que a gente encontra nas Escrituras. Então vamos estudar hoje essa personalidade, que o Espírito Santo é uma pessoa. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, nós vamos ver que uma das características principais do Espírito Santo, por ser uma pessoa, que identifica ele como pessoa, é que ele tem inteligência. Uma energia, um poder, não tem inteligência. Ele é sujeito ao controle de alguém. O Espírito Santo nunca estará a controle de alguém. Ele tem inteligência e com isso ele pode se relacionar com seres inteligentes. Então ele se relaciona conosco de forma inteligente e nós nos relacionamos com ele não como uma força, mas com uma pessoa, com um ser inteligente.
Nós vamos ver então as características que as Escrituras falam, que provam para nós que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade. Então em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, fala o seguinte: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Então o Espírito Santo, ele revelou, ele deixou claro para nós. Nenhuma energia consegue fazer isso, nenhuma força, uma entidade espiritual, mas a pessoa do Espírito Santo, ele revelou progressivamente, passo a passo, usando comunicação, nos capturando a nossa mente, deixando nós entendermos, iluminando a nossa mente, fazendo com que a gente tivesse a condição de entender aquilo que Deus estava querendo nos revelar. Então o Espírito Santo faz essa tarefa. Ele revelou a nós por meio das Escrituras, Deus revelou a nós por meio das Escrituras, usando o Espírito Santo. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, tanto o Espírito Santo sabe a respeito de nós, ele conhece, ele sonda, ele investiga. Então, ele armazena essas informações, ele conhece as coisas, não somente em nós, mas também ele, pela tamanha intimidade que ele tem com a pessoa de Deus, e ele sendo Deus, ele é aquela pessoa que conhece tudo de Deus. Então, o que ele nos revelará, o que ele nos revela vem dessa intimidade por ele ser Deus e ele ser um ser inteligente. As características pessoais a respeito das emoções do Espírito Santo são relatadas em capítulo 4 de Efésios, versículo 30. Então, um ser inteligente, um ser que tem capacidade, ele tem emoções. E olha só que Paulo orienta os crentes para não fazerem isso. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, tanto o Espírito Santo nos selou e nós estamos selados no Espírito Santo para que isso seja a garantia da nossa preservação, da nossa salvação até o dia da nossa glorificação. Então, nessa caminhada por estarmos com o Espírito Santo, estarmos com Ele, estarmos selados nele, nós podemos entristecer, vivendo uma vida que não condiz com a sua santidade, por causa desse relacionamento íntimo e grudado com o Espírito Santo que nós temos. Em Romanos capítulo 15, versículo 30, fala que o Espírito Santo ama. Uma energia não tem amor. Amor é fruto de ser inteligente, de ser criado ou sendo Deus. Deus é amor e Ele nos criou à sua imagem. E só os animais eles têm instinto, eles têm a afeição, mas eles não conseguem amar da forma que o homem ama. Algumas vezes as atitudes de afeição que os animais têm, muitas vezes são melhores do que o relacionamento amoroso que os homens deveriam ter. Tiago capítulo 4, versículo 5, nós vemos que o Espírito Santo pode agir com ciúmes em nós. Ele quer ter a posse, ele não quer dividir com ninguém, então ele age com ciúmes. Isso reflete então que o Espírito Santo tem emoções e isso identifica ele como uma pessoa, não simplesmente uma energia. Eu estou repetindo muitas vezes isso para que você fique convicto disso. O Espírito Santo também tem vontade, isto é, aquela capacidade de decisão, tomar decisões e ir em frente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 fala o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente, conforme Ele quer. Uma energia não consegue fazer isso, mas o Espírito Santo ele tem uma capacidade de conhecer as profundezas de Deus e conhecer a profundeza do nosso coração, e ele tem escolhas, ele divide, ele distribui os dons e as realizações para cada um conforme a sua escolha, conforme o seu bem-querer, a sua soberania. Em Atos capítulo 8, versículo 29, fala que o Espírito Santo decide e ele ordena. Isso é referente somente a uma pessoa, identificando que o Espírito Santo então tem personalidade. O Espírito Santo também na Bíblia, a Bíblia vai se referir a ele usando pronomes pessoais, né? O grego ele tem os pronomes, o gênero masculino, feminino e o neutro. E aqui o Espírito Santo vai receber pronomes do gênero masculino. Então, identificando ele como uma pessoa. Então, a ideia de ele,
aquele, o. João 14, João escreve da seguinte forma no versículo 16: E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador. A ideia é que Jesus é um Consolador, a ideia dele ser nosso advogado. E aqui, quando usa essa palavra outro no grego, dá a ideia de um outro tipo, o outro do mesmo tipo, o outro igual a mim. O Espírito Santo tem características diferentes, mas ele pertence à mesma divindade, e Jesus então está dizendo que Jesus é um Consolador, mas vai virar um outro Consolador. Jesus é advogado, virá um outro advogado, mas o outro do mesmo tipo. Né? Não é um outro totalmente diferente, é um outro com a mesma, sendo pessoa, tendo as mesmas características de Jesus como pessoa, a fim de que ele, de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. Então dá a ideia do pronome pessoal aqui, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então, parece uma coisa assim, que nós, quando lemos o texto, parece que não damos tanta importância, mas as Escrituras são muito precisas quando querem comunicar e declarar e revelar algo para nós, e definir algo importante para nós. Senão, não seria escrito dessa forma. Então, o uso desses pronomes pessoais é para nos ajudar a entender que o Espírito Santo tem uma personalidade. Ele é ele. Ele é aquele. Então, ele é uma pessoa. O Espírito Santo também pratica ações pessoais. E uma das primeiras ações pessoais que ele fala, que somente uma pessoa poderia fazer, é que o Espírito Santo nos ensina propositalmente. Uma tempestade pode nos ensinar alguma coisa, a gente pode aprender alguma coisa, mas a tempestade não tem o propósito de ensinar isso para nós. Agora, o Espírito Santo ele tem o propósito, ele ensina pessoalmente. Veja o que João capítulo 14, versículo 20 fala: Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou com vocês. Jesus Cristo está prometendo o Espírito Santo aos discípulos, que serão apóstolos, e ele está falando que eles receberão poder do alto. Jesus vai enviar o Espírito Santo para eles. E quando eles receberem o Espírito Santo, então naquele dia haverá um entendimento, a mente deles vai abrir, tudo aquilo que Jesus está revelando ao longo desse tempo está muito confuso para eles, mas Jesus Cristo está falando para eles: olha, quando vocês receberem o Espírito Santo, tudo vai fazer sentido. Porque o Espírito Santo ele é mestre, ele sabe, e a função dele é iluminar, é esclarecer, abrir os seus olhos. Então vocês saberão que eu estou em meu Pai. Jesus Cristo está falando várias vezes isso. Mas naquele momento, quando eles receberem, isso vai fazer sentido. Eles terão compreensão e entendimento. E Jesus continua: e vocês saberão que vocês estão em mim. E vocês saberão que eu estou em vocês. Essa é uma tarefa que o Espírito Santo iria cumprir e hoje cumpre em nós, na nossa vida, no nosso caminhar cristão. Então o Espírito Santo é o nosso mestre, aquele que ensina essas verdades que não obtemos por sentimento, não obtemos por nossa lógica, nós só obtemos pela razão das Escrituras, mas mesmo lendo as Escrituras, muitas vezes elas não fazem sentido, a não ser que o Espírito Santo venha e nos ensine, trabalhe em nossa mente, quebre essas compreensões erradas, essas barreiras que o pecado cria em nós. Então essa é uma tarefa do Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo continua ensinando no capítulo no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 26, fala a respeito de que ele é mestre, que ele ensina. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito de verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então é uma coisa proposital, é uma coisa lógica, uma coisa racional, uma coisa com progresso, com começo, meio e fim. E o Espírito Santo vai fazer isso de forma inteligente para os discípulos. Ele vai ensinar uma prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, tem personalidade. Em Romanos capítulo 8, versículo 16 também fala que o Espírito Santo confirma. Isto é, quando estamos fazendo alguma coisa, quando estamos pensando alguma coisa, quando chegamos a alguma compreensão, o Espírito Santo vem ali e confirma, é isso mesmo. Então a gente percebe, a gente reconhece que é a ação do Espírito Santo na nossa vida.
O Espírito Santo dá ordens. Então, essas ações pessoais que identificam o Espírito Santo como uma pessoa. Atos 16, versículo 7, fala o seguinte: chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o impediu. Paulo estava querendo ir para algum caminho e ele tentou ir para um lugar, o Espírito Santo barrou. Tentou ir para outro lugar, o Espírito Santo barrou. Decidiu, deu ordens para eles não irem. Até que Paulo tem então um sonho à noite do varão macedônio, e aí então ele decide ir para aquele caminho. Então o Espírito Santo apesar de Paulo ser muito voluntarioso, decidido, com muito empenho, muita dedicação, com muita intensidade, dinâmico, o Espírito Santo controlava ele no sentido assim de dar ordens para ele. Paulo podia desobedecer, mas ele reconhece que é o Espírito Santo que está dando essas ordens e ele tem que obedecer. Atos capítulo 8, versículo 29 também fala várias vezes. E o Espírito Santo ordenou: aproxime-se, acompanhe. Então, uma ordem que o Espírito Santo deu para Filipe, o Espírito Santo levou Filipe para um certo lugar, longe de onde ele estava, e ele então vê uma comitiva do tesoureiro de uma rainha Candace da Etiópia, e aí o Espírito Santo chega para Filipe e fala: olha, aproxime-se, acompanhe, chega perto. E aí nós conhecemos a história que Filipe percebeu que o etíope estava lendo um texto de Isaías, então se aproximou e perguntou para esse etíope: você entende o que você está lendo? Então aí foi por causa dessa obediência de Filipe, esse homem importante, tesoureiro de uma rainha, ele vem a crer em Cristo. O Espírito Santo também intercede inteligentemente por nós. Romanos 8, versículo 26 fala da seguinte forma: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece realmente o que é a nossa necessidade. Então, mesmo que a gente não consiga ou tenha uma compreensão errada, que a gente nem saiba pelo que orar, e muitas vezes oramos de forma errada, o Espírito Santo pega essa nossa oração, ele filtra e ele leva essa oração de forma adequada até Deus. Então ele sofre conosco, ele intercede intensamente conosco, da mesma forma que os discípulos, Jesus intercedeu para os discípulos e sofreu pelos seus discípulos. O Espírito Santo fala, e uma das coisas parece que é a coisa mais simples, mas exige uma grande capacidade do ser humano ou de um ser para falar. O papagaio também fala, mas ele é um imitador. A fala exige muito do ser humano, é uma capacidade incrível, porque você precisa colocar pensamentos em ordem de forma lógica, de forma proposital, conjugações, é muito complicado. E o Espírito Santo fala. Atos 13, versículo 2 fala o seguinte: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Depois de 1 ano e pouquinho, Paulo e Barnabé em Antioquia, eles fortaleceram uma igreja de gentios, a primeira igreja completa de gentios. Depois de estar fazendo um trabalho fantástico ali, a boa mão de Deus estando com eles, o Espírito Santo dá uma ordem, fala à igreja, e depois de eles estarem jejuando e adorando ao Senhor, o Espírito Santo então fala com eles claramente e fala para separarem Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. É interessante aqui, é como se o próprio Jesus estivesse dando essa ordem. Por muitas vezes o Espírito Santo é confundido, é chamado de o Espírito de Cristo, por tamanha intimidade, por tamanho relacionamento e visão de propósito, de objetivo que tanto Jesus e o Espírito Santo tinham. Nós vemos os evangelhos, são os atos de Jesus pelo Espírito Santo, e nós temos no livro de Atos, os atos dos apóstolos pelo Espírito Santo, ou os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. O Espírito Santo também fala lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7,
várias vezes Jesus Cristo, toda vez que termina uma das 7 cartas, Jesus Cristo dá essa ordem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então aqui nós vemos essa unidade entre Jesus e o Espírito Santo, no aspecto de que Jesus fala e o Espírito Santo fala. Então é como se o Espírito Santo falasse aquilo que Jesus fala. Então aquilo que Jesus fala é aquilo que o Espírito Santo fala. Então essa ação do Espírito Santo é tornar as palavras de Jesus de forma irresistível, de forma convincente. No capítulo 28 de Mateus, versículo 19, nós vemos que o Espírito Santo ele é relacionado às outras pessoas da Trindade. Quando Jesus e o Pai são mencionados, o Espírito Santo é mencionado conjuntamente, dando a ideia para nós que são 3 pessoas e ele é uma das pessoas. Mateus 28, 19, nós conhecemos esse texto, é a ordem, é a grande comissão de Jesus, e quando Jesus diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome, isto é, de alguém que tem nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa tem um nome, então aqui os discípulos deveriam batizar as pessoas no nome das pessoas da Trindade, do ser de Deus. Então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós fazemos na bênção sacerdotal, no final do culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando a ideia que o fato de o Espírito Santo estar junto com essas 2 pessoas, ele também é uma pessoa. Continuando essa ideia que o Espírito Santo é relacionado nas Escrituras com as outras pessoas da Trindade, nós encontramos isso no capítulo 15 de Atos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, então aqui a ideia, no texto anterior, o Espírito Santo aparece junto com as pessoas da Trindade. Agora o Espírito Santo ele vai aparecer junto com pessoas, com Paulo, com Barnabé, com Lucas, com Marcos, pessoas reais e de carne e osso, com identidade, com personalidade, com vontade, com inteligência. Então o Espírito Santo, Paulo coloca o Espírito Santo junto com eles como uma pessoa, por ser uma pessoa. Então Paulo escreve o seguinte: pois pareceu bem, isto é, exige inteligência para isso, exige sabedoria, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, fala o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Essa é a bênção que muitas vezes a gente faz no final do culto, colocando as 3 pessoas da Trindade nessa bênção, sendo abençoadores. A Bíblia ensina claramente que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Nós estudamos que ele tem personalidade, ele é uma pessoa, não é uma força, e além de ser uma força, ele é uma pessoa divina. Ele pertence à Trindade, ele pertence a Deus, ele é uma das pessoas da divindade da Trindade. 2 Coríntios 3, versículo 17, fala o seguinte: ora, este Senhor é o Espírito. É o termo usado para Deus. Este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, mostrando para nós que o Espírito, ele é Senhor, e ele é do Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o Deus Trino. Então, o Espírito Santo provém, e a Trindade subsiste nessas 3 pessoas. Mateus 28, 19 e Atos 5, versículo 3, 4 e também 9, falam a respeito disso, dessa divindade do Espírito Santo. Ele tem atributos divinos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 em diante, fala o seguinte: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, isto é, conhece todas as coisas. Ele é onisciente, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo fosse uma energia, ele não conheceria totalmente quem Deus é. Mas por ele ser sempre, em
toda a eternidade, sempre a eternidade, ser sempre Deus, e ele é a terceira pessoa da Trindade, ele conhece tudo a respeito de quem Deus é. E ele então é o revelador, é o agente revelador para que a gente conheça quem é Jesus, quem é Deus e quem é ele mesmo. O Espírito Santo também é onipresente, ele pode estar em todo lugar que ele queira. Salmo 139 fala o seguinte, Davi está mostrando essa realidade. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Davi está perguntando, é uma pergunta retórica. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundos abismos, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. A ideia aqui é impossível fugir da presença do Espírito Santo. Ele conhece, ele é onisciente e ele pode estar em qualquer lugar. Ele conhece tudo e ele pode estar em qualquer lugar que ele queira estar ao mesmo tempo. Lucas capítulo 1, versículo 35 fala que ele, como Jesus e como o Pai, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode fazer aquilo que ele quer. Mas, como nós vimos quando estudamos Deus, tudo aquilo que Deus realiza nunca vai contrariar aquilo que ele é. Se ele é santo, ele pode fazer todas as coisas, menos aquilo que vai afetar a sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, o seu amor. Então Deus é limitado pela sua essência e ele não tem limites. Capítulo 1, versículo 35 fala o seguinte, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A naturalidade para o nascimento de uma pessoa é através da relação marido e mulher, marido e esposa. E agora o Espírito Santo gera a encarnação já existente de Jesus, é um ser, uma pessoa que já existia na divindade como ser espiritual, ele gera Jesus num óvulo. É uma coisa que é complicada e maravilhosa, fantástica. Essa capacidade do Espírito Santo de gerar Jesus. Ele não criou Jesus, ele gerou Jesus na forma humana. Jesus entrou no esquema da forma humana. Ele é onipotente. O Espírito Santo também trabalha com a regeneração, isto é, nós nascemos, fomos criados por Deus e como pecadores nós já nascemos mortos em delitos e pecados e com a fé, com a graça que é dada a nós, com os nossos olhos são iluminados pelo Espírito Santo, nós somos regenerados, nós nascemos de novo agora sem pecado, sem culpa. Então João 3, versículo 5 fala o seguinte, Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está se referindo, Jesus está falando com Nicodemos que era necessário para ele entrar no reino de Deus, é necessário que ele nasça de novo. Nicodemos fica meio confuso, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe já sendo velho? Mas Jesus estava se referindo a algumas promessas que Deus, uma aliança que Deus tinha feito em Jeremias e Ezequiel, de que Deus ia derramar o seu Espírito e com esse derramamento do Espírito, o ser humano, aquele que crê em Jesus, na obra de Jesus, seria regenerado. Teria um coração não mais de pedra, mas um coração de carne. Deus colocaria o Espírito em nós, nós passaríamos de mortos agora para vivos, vivos eternamente. O Espírito Santo ainda continua, o texto falando que ele regenera. Então Tito, capítulo 3, versículo 5, Paulo escrevendo a Tito, ele escreve o seguinte, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. E ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então mostrando que a obra que Jesus Cristo fez em nós foi feita através do lavar, da regeneração e da renovação que o Espírito fez em nós. Nós não somos consertados, nós não recebemos uma funilaria, não é passado uma cerinha e dado um lustre em nós. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas, criados segundo Deus, à imagem de Jesus.
É estranho que a gente não vê isso, mas a gente vai perceber esses efeitos no momento que nós morrermos e formos ressuscitados e quando formos glorificados estaremos para sempre com Deus. Aí a gente vai entender claramente todos os efeitos que já estão em nós, mas que ainda a gente está um pouco difícil de entender por causa da etapa que a gente está funcionando, por causa da natureza, a velha natureza que ainda habita em nós. O Espírito Santo é o autor. Enquanto Jesus Cristo é o autor da criação, o Espírito Santo é o agente da criação. Ele é um coautor juntamente com Jesus. Jó capítulo 33, versículo 4 fala o seguinte: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Salmo 104, versículo 30, o autor dos Salmos fala: envias o teu Espírito. Eles são falando que Deus envia o Espírito e por causa de Deus enviar o Espírito, eles são criados e assim renovas as faces da terra. Então o Espírito Santo ele trabalha no processo da criação original e também trabalha no processo da regeneração, da criação agora espiritual para a vida eterna. O Espírito Santo é aquele que tem o poder para causar, para produzir a ressurreição. Romanos 8, versículo 11 fala o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou de Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Então esse poder da criação do universo, que Jesus estava junto com ele e que criou todo o universo, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele vai nos ressuscitar, ele vai nos vivificar, porque ele habita em nós. A partir do momento que o Espírito Santo já está em nós, porque nós cremos e pela graça e pela nossa fé, então nós recebemos a justificação, nós somos regenerados, então esse mesmo Espírito que habita em nós, ele vai causar em nós a ressurreição ou a glorificação, caso não venhamos a morrer até a volta de Cristo. Hoje estudamos sobre o início do estudo sobre a pneumatologia. Espero que você tenha gostado. É um assunto interessante, é um assunto que, quando nós entendemos isso, a gente não é pego de surpresa por aquelas pessoas que estão pregando heresias nas nossas portas, trazendo mudanças até nas Escrituras. E quando a gente conhece essa ação do Espírito Santo, nós passamos a ter mais temor a Deus e sabendo que a gente tem um Consolador que está junto conosco, que vai produzir em nós aquilo que Deus quer, a vida eterna, a regeneração, a vivificação, o convencimento, a iluminação dos nossos olhos. Tantas obras desse agente espetacular que é o próprio Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo, que continuaremos também sobre o Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por ter mandado o teu Espírito e ele está conosco, ele está nos ajudando, ele está cuidando da tua igreja, ele está fortalecendo, ele está capacitando, ele iluminando. São tantas ações que ele atua na nossa vida. Ele nos levando a nós glorificarmos somente a Jesus, que merece toda a glória. Muito obrigado pela presença dele dentro da nossa vida, dentro do nosso ser e também no meio de nós, trazendo unidade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.